E agora eu quero convidar o professor Marcos Pivato, que ele é professor de Química no Instituto de Química da UF, para que ele possa relatar para a gente as experiências que ele tem feito com a produção e também com a doação de álcool 70 que ele tem desenvolvido lá no Campo Santa Mônica. Agora é com você então, professor Marcos. Boa noite a todos. Eu gostaria então de inicialmente agradecer à comissão, em nome do José Gonçalves, do Hugo, do Luiz André pelo convite, né, para poder participar dessa mesa redonda, dessa apresentação, e poder falar um pouco sobre a nossa experiência aqui do Instituto de Química, né. Sou professor aqui no Instituto de Química, como já foi anunciado anteriormente, e no início da pandemia, então, a gente começou a organizar o laboratório, as coisas aqui para preparação do álcool em gel, né. Então, eu coloquei esse tema, pandemia Covid-19, preparação de álcoois para doação. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho desses dados, que, de certa forma, eles assustam um pouco, né. Hoje a gente já passa de 45 mil mortes, mais de 47, desculpa, 47 mil mortes, ele já está um pouco defasado. Esse número eu peguei ele na segunda-feira, no dia 15, né, e esses números eles assustam um pouco, chegamos a quase 1 milhão de casos de Covid, né, nesse momento. E essa senhorinha, ela, até foi por acaso, não tem nada a ver com a fala do Paulo anteriormente, mas a gente também já acho que todo mundo já está um pouco cansado dessa, né, desse Covid, né, e a senhorinha dos saberes popular que o Paulo se referiu, né, matando as chineladas aí o Covid, a vontade que a gente tem é que a gente pudesse, de alguma maneira, né, alguma coisa desse tipo, pudesse fazer para eliminar esse Covid. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é um número crescente, cada vez maior de número de casos, né, a gente pode acompanhar aí os noticiários e ver que o número de casos cada vez está maior, tem aumentado. A gente não tem feito muito bem a nossa tarefa para tentar abaixar, né, para estreitar essa curva, e o que a gente tem visto cada vez mais é um número de casos crescente, né, e os hospitais cada vez mais lotados. E dentro desse contexto, recentemente a gente tem visto bastante, né, a procura pelas vacinas, né, tem sido constante, os noticiários têm falado muito sobre essas vacinas, e eu tenho acompanhado um pouco o que esse senhor, o Dimas Tadeu Covas, tem feito, né. Ele é o diretor do Instituto Butantan, e recentemente, numa participação de uma live, ele comentou a respeito, né, das possíveis estratégias, né, o que a gente deveria estar fazendo, né, as estratégias para o combate à pandemia. E aí ele elencou esses 5 pilares que são fundamentais, né, para um combate efetivo à pandemia, e eu só elenquei eles aqui novamente para chegar até a preparação dos álcools, que é o que a gente está fazendo. Então, ele diz que no início, né, para a gente ter um combate efetivo, a gente precisa identificar os casos, né, e aí a importância da vigilância em saúde, né, esses órgãos que fazem as identificações, sejam dos casos sintomáticos ou assintomáticos. Nos casos sintomáticos, a gente tem aqueles que, né, são casos que vão desde grave, moderado a leve. Os leves aqui entram os leves e assintomáticos, eles estão juntos. Os moderados correspondem a 15%, e os 5% são os casos graves, e dentro desses casos graves é onde a gente talvez tenha um maior problema. Cerca de 30% dentro desse número de 5% dos casos graves acabam tendo a necessidade de UTIs, e aí é onde a gente entra num ponto que tem faltado e tem levado muitas vezes ao colapso. Então, um segundo pilar depois de identificar os casos, é tentar isolar, né, esses casos, né, seja através dessa reclusão domiciliar, seja através de centros de isolamento. No Brasil, a gente não tem feito muito esses centros de isolamento, mas o recomendado, então, para aqueles casos que são identificados, é o isolamento domiciliar, o que ele chama de quarentenar. Então, os casos que são identificados, isola, quarentena, né, na tentativa de interromper essa transmissão. Um terceiro pilar, então, seria os testes, né? Testar em massa, né? Cada vez mais, quanto mais a gente conseguir testar, a gente está dando suporte para esses 2 pilares anteriores, que é o isolamento e identificação. Então, aqui seria preciso ter
laboratórios, né, uma rede de laboratórios credenciadas e fazendo esses testes, né, dando os diagnósticos para ajudar na estratégia, para acompanhar nessa dinâmica da epidemia, e, de novo, aqui a gente não tem também uma rede de laboratórios tão efetiva e muito menos um número de kits de testes rápidos tão grande, né? Então, de novo, esses 3 pilares aqui, a gente tem que talvez pensar um pouco melhor o que seria possível fazer para tentar melhorar esse panorama. Um quarto pilar é o cuidado na assistência médica hospitalar, e aí é onde a gente está se sobrecarregando, né? Os nossos hospitais, a gente tem visto aí frequentemente, né, os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid, as reclamações, né? Olha, o pessoal não está respeitando o distanciamento social, a quarentena, e aí esses profissionais acabam sendo sobrecarregados. Os leitos de UTI em muitas cidades já estão quase que, ou já estão com a capacidade máxima, ou estão próximo da capacidade máxima. Então, de novo, também, isso tem funcionado bastante. Aí depois eu vou até fazer um comentário a respeito do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que tem dado suporte para a grande maioria da população. Então, aqui é muito importante, tem funcionado bem, mas sobrecarregado também acaba, né, se tornando um problema também. E, por último, o quinto pilar é a prevenção, né, e aí é onde entra o Dimas, Tadeu Covas, que recentemente ele deu uma notícia de que existe um consórcio aí com a Sinovac em busca dessas vacinas. Existem pelo menos 3 empresas que estão mais à frente, aí seriam essas 3, não estou fazendo propaganda nenhuma das 3, mas a expectativa é de que talvez surja uma vacina de uma dessas 3 grandes farmacêuticas aqui que trabalham com essas desenvolvimento dessas vacinas. A Sinovac, então, ela fez esse acordo com o Instituto Butantan, e no final do mês de julho, começo de agosto, devem ser testados ou começar os testes aí, cerca de 9.000 candidatos que vão começar a testar uma dessas vacinas, que é chamada de Coronavac, né? Então, é uma grande expectativa que a gente tem a respeito dessa vacina, e a gente espera que alguma coisa bacana saia daí, que saia logo, né, de preferência. Dentro desse contexto, os medicamentos eficientes a gente também não tem, né, algum medicamento, existem vários aí, existem essas estratégias de redirecionamento de fármacos que já estão no mercado, que já são utilizados, e esse redirecionamento ele visa testar esses medicamentos que já têm, né, fases adiantadas, já estão em fases adiantadas, e testar para esses, né, para avaliar como é que eles se comportam para o tratamento da Covid-19. Então, esses 2 itens ainda eles estão em andamento, não tem nada ainda funcionando, não tem nada ainda disponível em massa, né? Então, o que sobra para a gente para tentar nos proteger nesse momento? 2 coisas, né? Talvez 3, né? O distanciamento social, né? O lockdown, às vezes fechar, às vezes é preciso que se feche comércio, fechem, né, estabelecimentos. Infelizmente, é uma ação que tem sido tomada pelos prefeitos e governadores, que é uma maneira de você manter as pessoas distantes e aí interromper um pouco essa transmissão, ou pelo menos diminuir, achatar a curva que a gente sempre vê falar aí. E o outro ponto aí é a profilaxia, né? O uso dos álcoois, que a gente tem visto muito, e eu acho que é aqui que entra, então, a ação que a gente vem promovendo, e aí também o uso das máscaras, que estão sendo bastante disseminadas aí, então, o uso de máscaras, existem diferentes tipos de máscaras também, mas esses 2 itens aí, eles têm feito parte dessa profilaxia que a gente tem utilizado diariamente. E aí, então, falando um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Instituto de Química, eu gostaria de esclarecer inicialmente, né, as pessoas às vezes têm dúvida, o que é o 70 NPM, o que é o 77 GL, eu vou usar o álcool 77 porque ele é melhor, ele tem uma graduação melhor, não é verdade, tá? O 70 NPM ou o 77 GL são a mesma coisa, o que muda é essa graduação, porque o 70 NPM, ele tem uma relação de massa-massa, ou seja, você tem 70 gramas de álcool absoluto, pensando no etanol, e 30 gramas de água. Quando a gente fala em 77 GL, a gente está falando de uma relação volume-volume,
ou seja, tem 77 ml do álcool para 23 ml de água. Tá? Então, essas duas graduações, elas se equivalem, 70 NPM, 77 GL, elas se equivalem. Então, já é conhecido dos estudos, de estudos científicos, que dentro dessas concentrações é que a gente tem a capacidade, esses álcools têm a capacidade de matar o vírus, né? Então, de 70 NPM, a gente encontra, às vezes, que se você tiver um álcool de 60 a 80 NPM, ele é efetivo para o combate ao Covid. Se você tem um álcool 77 GL, aí a graduação teria que ser, né, de 65 a 85 GL. Tá? Então, essas duas graduações, elas são importantes a gente esclarecer, e aí o que a gente vem fazendo, então, lá no Instituto de Química, é preparar esses álcools a 70 NPM, eu vou chamar, às vezes, 70%, que quer dizer a mesma coisa, a relação massa-massa, 70% é a mesma coisa. Então, no dia 24/3 de 2020, a gente começou a observar, então, o fechamento do comércio, das escolas, universidades, e a partir daqui, então, a gente começou a organizar o laboratório. A gente falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, tentar ajudar de alguma maneira. Era esse o objetivo inicial. Então, a gente começou fazendo o levantamento, né, nos nossos laboratórios, vendo o que a gente tinha, né, de equipamentos, os agitadores, buscando frascos adequados, né, os beckers, é importante o uso de beckers de plástico, muitas vezes os beckers de vidro, às vezes acaba escorregando, tem todo um processo lá no laboratório, né, os EPIs, a gente usa de luva, então às vezes esses equipamentos de vidro são um pouco mais perigosos. A gente fez um levantamento dos nossos almoxarifados, do que a gente tinha nos nossos almoxarifados, não tinha muita coisa, mas a gente tinha um pouco de glicerina, um pouco de álcool, e a nossa diretora de instituto, prontamente, ela se disponibilizou, falou, olha, o que tiver no nosso almoxarifado, o que a gente puder ajudar, fiquem à vontade. Dentro desse contexto, então, a gente começou a organizar isso aí, e aí a gente entrou em contato, o professor Helder, que é o nosso pró-reitor de extensão, entrou em contato e falou, olha, Pivato, a gente viu que está tendo vocês estão promovendo a ação, estão tentando preparar os álcools, e nesse momento o Hospital de Clínicas da UFO está passando um momento difícil e a gente precisava canalizar esses esforços para atender o hospital, né? Ao invés da gente diluir essas doações nesse momento para outros locais, vamos canalizar para o Hospital de Clínicas, porque lá tem uma demanda grande e eles estão precisando. Então, foi assim que a gente começou tentando não suprir completamente, porque não faz parte da nossa função né, de laboratório, como a gente estava fazendo, de suprir completamente o hospital de clínicas, mas de pelo menos poder ajudar. Então, a gente começou a fazer contatos com as usinas, com as empresas, a pró-reitoria da UF, como eu falei, professor Helder, para a compra de alguns insumos. A gente precisava de frascos, a gente precisava de glicerina, e aí começou nesse sentido. Aí a gente começou a fazer uma ação entre os alunos para convidar esses alunos, principalmente os alunos de pós-graduação, né, começaram a se oferecer, e hoje a gente tem um grupo já de 16 alunos, entre alunos, técnicos e outros professores, que a gente vai se revezando nos laboratórios para a preparação desses álcools. E aí, então, no dia 21/4, a gente conseguiu finalizar o nosso primeiro lote, né? A gente tinha conseguido naquele momento um lote, uma doação de um lote de álcool de uma usina, da usina Aroeira, e de 100 litros. Então a gente estava bem feliz, nossa, a gente conseguiu 100 litros, vamos preparar esses 100 litros, e a gente conseguiu então finalizar e fizemos a entrega no dia 21/4. Foi bem bacana, o reitor foi lá no laboratório, representando o Hospital de Clínicas para receber esse álcool em nome do Hospital de Clínicas, e aí fizeram até uma reportagem com a gente lá nesse dia, e ao mesmo tempo que foi gratificante, também a gente meio que tomou um balde de água fria, porque aí o reitor, tendo o conhecimento das demandas que tinha no hospital, ele disse pra gente, olha, esses 100 litros que vocês prepararam, isso sequer dura para um dia no Hospital de Clínicas, a demanda de álcool lá está tão grande que em um dia tem um gasto de 100 litros de álcool. E aí, então, a gente começou a pensar, bom, a gente precisa, então, correr atrás de conseguir quantidades maiores. Então, foi assim que a gente conseguiu, através do CRQ, e aí eu falo que a importância também desses órgãos estarem
estarem nos ajudando, a Anvisa e o CRQ. Logo depois que a gente fez essa matéria, né, que saiu essa matéria, a Anvisa e o CRQ, eles nos procuraram até para fazer a vistoria do laboratório, para saber como é que estava, se a gente estava fazendo nas condições corretas, se a gente tinha químico responsável e tudo mais. Então, eles nos procuraram para nos orientar e também para nos direcionar para a regularização desses quesitos aí. E aí, então, aqui abaixo tem alguns links, né? Todos esse é um artigo da Química Nova, que saiu bem recentemente agora, são os colegas da UTF-PR do Paraná, que escreveram um artigo sobre a preparação desses álcools, essas discussões que eu falei um pouquinho aqui dos álcools 70 INPM ou 77 GL, eles estão nessas discussões. Abaixo tem a Farmacopeia Nacional, que é o que a gente tem utilizado, Farmacopeia Nacional Brasileira. O guia de produção local, que é um guia que foi disponibilizado pela OMS, e algumas orientações também da Anvisa. Então, se alguém tiver interesse, isso vai estar disponível aí na apresentação. Esses itens aqui, eles são fundamentais para a organização e preparo desses álcools. E é importante salientar que todos esses guias aqui, a gente já estudou eles muito bem, e a gente vê muito aí na internet alguns guias, alguns autodidatas falando sobre maneiras de se preparar álcools, e muitas vezes essas orientações elas não são muito corretas. Então, de novo, vale a pena buscar a fonte, busquem as fontes, estudem as fontes, é preciso ter um local adequado. Eu não estou aqui querendo incentivar que vocês vão para casa preparar, muito pelo contrário, mas que se orientem, se pesquisem, busquem as informações corretas. Tá? Então, foi mais ou menos assim que a gente começou. Esses 2 vídeos do YouTube também que estão aqui, eu já dei uma pesquisada neles, já verifiquei, eles são 2 vídeos muito bacanas, eles trazem orientações que são corretas, das maneiras de se fazer os cálculos para as diluições desses álcools, porque muitas vezes esses álcools, quando a gente compra, ele vem a 96%, né, esses álcools quando saem das usinas, quando a gente consegue nessa concentração. Então, é preciso fazer uma diluição para que eles cheguem nesses valores de 70 INPM ou 77 GL. Tá? Então, é preciso ter esses cuidados para fazer isso da maneira correta. Tá bom? É importante também salientar que, eu vou usar o álcool 96% porque ele é melhor. Isso não é verdade. O álcool, numa concentração maior, ele pode acarretar alguns problemas, por exemplo, a desidratação das mãos. O álcool 96% ele é mais inflamável, ele tem, né, essas questões de periculosidade, então é preciso tomar mais cuidado com esses álcools. Estudos mostram que nessas concentrações de 70 INPM e 77 são as melhores concentrações para matar os vírus. Então é importante focar isso também. E aí, fazendo então um pouquinho, algumas fotos que eu coloquei aqui, só para mostrar o que a gente está fazendo no laboratório. Esses álcools, quando chegam no laboratório, a gente faz a aferição através de um alcômetro, né? Um alcômetro nada mais é do que um densímetro, cuja graduação dele já é em GL. Então, quando a gente faz a aferição desse álcool numa proveta, a gente já vai saber qual é a porcentagem de álcool que ele tem, né? Então, quando chega lá no laboratório, a primeira coisa que a gente faz é aferir essa concentração do álcool, avaliar o pH, né, para ver como é que ele está, e esses são as primeiras análises que a gente faz. Depois disso, né, já tendo todos aqueles cálculos lá atrás feitos, já para a gente saber as diluições, se o álcool veio a 96%, a gente faz as diluições. Se ele já veio a 70%, a gente vai fazer apenas a adição dos demais insumos. E um dos álcools que a gente vem preparando constantemente é o álcool glicerinado. A gente tentou fazer o álcool em gel, mas infelizmente o espessante utilizado para a preparação do álcool em gel, ele está em falta no mercado. Quem tem está vendendo ele a preços bastante altos, e aí então, com base naquilo que eu falei, a gente avaliou primeiro nos nossos almoxarifados aquilo que a gente já tinha nos nossos almoxarifados, e glicerina era uma coisa que a gente tinha lá em uma certa quantidade. Então, feitos os cálculos, no segundo momento, a gente faz a adição do álcool a gente usado esses galões, esses baldes, está sobre a agitação e lentamente a gente vai adicionando a glicerina para que tenha essa homogeneidade.
Para que serve a glicerina? A glicerina ela vai ajudar na hidratação das mãos. Se a gente passa várias vezes o álcool na mão, com o tempo ele vai ressecando a mão. Então a glicerina tem essa função de deixar as mãos um pouco mais hidratadas, tá? Mas lembrando, são álcoois 70%. A importância para efeitos, né, para matar os vírus, é que eles estejam nas concentrações corretas. E aí esse cuidado a gente tem. Então, nesse primeiro momento, é feita essa adição da glicerina, a gente agita, faz a agitação por em torno de 10 minutos. Depois de 10 minutos, a gente vai para essa etapa de invase. Né? Então, é tudo manual. A gente tem uma produção que não é uma produção grande, como eu falei, a gente não tem a intenção de suprir completamente as necessidades de qualquer local, seja do hospital, seja de instituições que a gente esteja atendendo, mas é de colaborar de alguma maneira. Então, a gente tem um invase, a gente precisou fazer esses rótulos da maneira correta, essas recomendações foram recomendações da Anvisa, esses dados que estão nos rótulos são recomendações da Anvisa. A responsabilidade técnica, o professor Euclides da Cunha, que é o técnico responsável pela nossa produção, ele é o conselheiro regional do CRQ, e ele se prontificou a fazer a assinatura da ART pela gente, pelo Instituto de Química, para a gente legalizar isso. A gente tinha outros técnicos no laboratório que poderiam fazer, mas foi uma maneira também da gente estreitar os laços com o CRQ também. E foi muito importante, porque foi através de um contato do professor Euclides que nós chegamos ao professor Mário, que é o presidente das usinas sucroalcooleiras de Minas Gerais. E aí foi através dele que a gente conseguiu uma doação grande de álcoois, a gente conseguiu 2.000 litros de etanol, né? E esse etanol ele tem chegado ao laboratório em etapas, até por questões de frasco. A gente não tem muitos frascos para conseguir armazenar esses álcoois lá no laboratório. Então ele tem chegado em etapas. Já chegaram 600, a gente já preparou esses 600. Essa semana a gente recebeu mais 500 litros, né, de uma parceria com a Adulfo, professor Sidney, que é o presidente da Adulfo, também tem a intenção, né, de fazer essa doação para algumas instituições. Então, a gente vai recebendo esses álcoois em etapas. Aqui, então, são mais algumas fotos do material já envasado, os meninos envasando, embora eles estejam sem as toucas nesse momento, mas era porque nesse momento a gente já tinha terminado. Vocês podem ver que eles estão sem luva, mas olha nas fotos aqui de baixo, não, que também estão em etapas de colocar os rótulos. Nesse momento, colocar o rótulo com luva é muito problema, porque ele gruda na mão, dá trabalho. Então, nesse momento, eles tiraram os EPIs, mas durante o preparo dos álcoois, são todos feitos, né, o uso dos EPIs, as máscaras, as toucas, as luvas, todo esse material, a gente respeita direitinho. Lembrando também que todas as vezes que a gente vai fazer a preparação desses álcoois no laboratório, né, antes da gente começar, as nossas ajudantes, as nossas faxineiras, elas fazem toda uma limpeza do laboratório, a asepsia com hipoclorito, para a gente deixar o laboratório limpinho, em condições de asepsia, para poder preparar esses álcoois aí. Essas fotos que estão aqui são dos dias da entrega. Nós fizemos essa foi a primeira entrega que foi feita ao Hospital de Clínicas. Professor Nilton, professor Aglai, que são os diretores lá do Hospital de Clínicas da UFO, professor Helder, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e extensão. Aqui são os alunos, o Moacir, a Tamires e a Letícia, que foram lá fazer a entrega nesse dia. Né, aqui um pouco dos álcoois que a gente fez, esse aqui foi o motorista que foi lá buscar os álcoois, né, então para fazer essa entrega lá no Hospital de Clínicas da UFO. Só resumindo, então, chegando a algumas conclusões, ainda está um pouco distante, né, da gente ter essa imunidade, né, imunização, que a gente chama de imunização de manada, ainda está distante. Para que a gente tenha essa imunização de manada, é preciso que em torno de 60% a 70% da população esteja imunizada. Hoje a gente está alcançando próximo aí de 1 milhão de pessoas contaminadas, tudo bem que tem um número um pouco defasado, a gente deve ter um pouco mais do que esses números que são divulgados, mas ainda está um pouco longe da gente ter esse efeito de manada, que seria quando grande parte da população já está imunizada e aqueles que não estão, de certa forma, seriam protegidos por aqueles que estão. Então, ainda está um pouco longe para a gente pensar nessa situação. E aí eu só queria, então, aproveitando o dia do químico de hoje, né, e pensar um pouco, ou até levar algumas questões para reflexão, talvez a gente possa discutir um pouco mais depois, e pensar, né, qual que é o papel do químico nesse período da pandemia? O que a gente pode fazer, né?
essa ação que a gente está promovendo mostra que a gente tem muita coisa que pode ser feita, né? Seja preparando o álcool, seja químicos, bioquímicos, biólogos trabalhando de maneira interagindo aí para desenvolvimento de kits, de testes. Então tem muita coisa que eu acho que pode ser feita, né? Outra coisa que a gente precisa repensar, eu acho que todos aí isso está bem evidente, é a questão da química, né, versus as mídias digitais. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é prova disso. Num outro momento, nós estaríamos num auditório conversando, uma apresentação, e nesse momento a gente está fazendo isso tudo por via remota. Então, é algo que a gente precisa se adaptar e tentar cada vez explorar isso da melhor maneira. Aí eu coloquei uma outra conclusão aqui, a importância do empreendedorismo. E aí eu acho que cabe muito eu falar algo que eu vi nesses últimos tempos a respeito do espessante, por exemplo, que eu falei. Um dos espessantes que são usados para preparação do álcool em gel é o Carbopol, o carbômero 940, ele tem alguns sinônimos aí, né, se vocês procurarem na internet é possível olhar. E a gente observa que esse carbômero, um pouco antes do início da pandemia, essas fotos eu peguei, eu salvei no meu celular há um tempo atrás, e lá no início da pandemia, 1 quilo desse carbômero, do Carbopol, ele custava em torno de R$ 109, e olha que já era um preço, um valor que, de certa forma, já, né, alguém já estava ganhando alguma coisa aqui em cima. Recentemente eu entrei para ver quanto que ele estava, e olha só, hoje ele está em torno de R$ 145, mas olha, são 100 gramas. Aqui era 1 quilo por 109, e aqui são 100 gramas por 145. Ou seja, isso aqui aumentou 10 vezes, né? Então, aquelas pessoas, aqueles empresários que tiveram um feeling aí lá no começo da pandemia ou até antes, que se precaveram, né, e compraram grandes quantidades desses insumos, né, provavelmente então ganharam um pouco de dinheiro aí em cima. Então essa questão empreendedora, a gente precisa, eu vou sair por aí comprando coisas, não, é preciso ter uma avaliação, é preciso entender os riscos, é preciso fazer pesquisa de mercado, é preciso ter conhecimento, é preciso buscar um investidor, e eu sempre falo a questão da qualidade, né, tudo que a gente faz é preciso que tenha qualidade, seja em todos os ramos, seja na qualidade de um produto, seja na qualidade de ensino, seja na qualidade do que a gente, naquilo que a gente está se especializando. Então, é preciso ter também um pouco dessa questão de empreendedora. Mas é fácil? Não, nem sempre aquilo que está cômodo, né, ele tem uma certa segurança, muitas vezes talvez não tenha, e às vezes se arriscar a gente pode talvez buscar situações melhores. A questão da pós-graduação, o que a pós-graduação pode fazer nesse momento? Então, é outro desafio, né, os alunos de pós-graduação, como é que vai ser a pós-graduação, né, desse período de pós-pandemia? São situações que a gente precisa avaliar, o que a pós-graduação pode fazer, o que os alunos de pós-graduação podem fazer, né? Então, como eu falei, essa ação que a gente está promovendo, ela é toda envolvida principalmente com alunos de pós-graduação. A gente tem alguns alunos de graduação também, mas principalmente os alunos de pós-graduação, até pelo conhecimento que já tem, a experiência de laboratório que já tem de laboratório. Uma outra questão é o que nos interconecta com outras áreas, né? Então, a gente assistiu a fala do Paulo agora há pouco, né? Então a gente vê pessoas de diferentes áreas se interconectando, da área de ensino, da área de química orgânica, como eu tenho falado, acho que depois aí vem a professora Luciana para falar da parte bioquímica também. Então, muita coisa, né? Muitas áreas podem se interconectar através desse tema, que é o coronavírus nesse momento, né? Então, essa interconexão, ela é muito importante. Essa ação, então, ela é uma ação completamente solidária, e, de novo, eu queria só fazer mais um comentário. No início da pandemia, a gente viu, em alguns momentos, que esses álcoois, eles desapareceram, principalmente o álcool gel, ele tinha desaparecido das prateleiras das farmácias, né? E aí, muitas vezes, a gente via pessoas indo lá, comprando caixas, né, desses álcoois, enquanto outras pessoas não tinham acesso. E isso não é bacana, isso não é algo solidário. Enquanto você pensa que está se protegendo, outras pessoas também precisariam se proteger, e a questão
se uma pessoa tem grande quantidade estocada em casa e outras não têm, aquelas pessoas que não têm estão disseminando, e isso não está ajudando, né? Muito pelo contrário, essa pessoa que se acha protegida, num certo momento ela vai ter que sair desse seu confinamento, e muitas vezes talvez ela se depare com uma situação aonde esteja correndo risco, porque outras pessoas talvez não tenham. Então, a gente viu situações em que o preço dos álcools subiu bastante, depois a Anvisa começou a fiscalizar, isso voltou para um patamar mais aceitável. Então, de novo, né, essa questão da solidariedade, é importante a gente ressaltar isso. E aí eu peguei essa fala do professor Drauzio Varela, que eu acho que todo mundo conhece, da sua atuação aí nas mídias, né, e ele fala o seguinte: e depois da pandemia, como é que vai ser? Né, e aí volta a chamar a atenção para o que eu tinha falado lá no início, né? A gente precisa aprender a valorizar mais a questão do SUS, a questão da ciência. É só através da ciência que a gente vai poder, lá na frente, voltar a ter uma vacina segura, ter medicamentos, né, ter conhecimento dessa situação toda que está acontecendo, aprender com ela para que esse tipo de situação não aconteça novamente. Né? Então, são dois pontos importantes que eu acho que a gente precisa rever, né, e a partir de agora, ou mais intensamente, valorizar tanto o SUS quanto a ciência, né, tanto esses dois órgãos que são fundamentais. Queria agradecer, então, a esse pessoal. Aqui estão algumas fotos, aqui estão a lista dos alunos que fazem parte, não vou ficar lendo um por um deles, mas sintam-se todos aplaudidos, porque esse pessoal que tem ido para o laboratório para a gente preparar. Se vocês observarem, sempre estão de quatro pessoas, né, cada vez. E aí, esses 4 alunos, a gente sempre mantém essa questão do distanciamento social também. Na hora da foto fica um pouco mais próximo, mas, no geral, lá no laboratório, a gente tem ido para o laboratório no máximo com 4 pessoas. Tá? Gostaria de agradecer, então, aos órgãos, né, a UFO, por ter, né, por todo esse suporte, a ProEx com o professor Helder, o CRQ com o professor Euclides, a ADUFO com o Sidney, a CIAMIG, o professor Mário, que é o presidente da CIAMIG, né, que nos levou ao conhecimento dessas 2 usinas, a Vale do Tijuca e a Aroeira, que são as 2 usinas que têm nos fornecido os álcools para a gente preparar lá no laboratório, a MC Química, que recentemente nos doou 25 quilos de um espessante para a gente poder fazer o álcool em gel agora, a Start Química, o professor, desculpa, não o professor, mas o empresário Fábio, que foi o aluno do Instituto de Química também, ele é um engenheiro químico, mas tem toda uma história bacana em torno da criação da Start, né, de como começou, né, na UFO, a Politriz, a Luana, que fez o intermédio, aí a gente conseguiu vários frascos, né, para a gente poder fazer envase desses álcools. Então, agradeço a esse pessoal, e eu queria deixar essa frase final, né, de Oswaldo Cruz, que foi um médico sanitarista do início do século XX, e ele diz o seguinte: meditai se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é a ciência que as fazem fortes. Eu acho que nesse momento, como eu disse lá atrás um pouco, a valorização da ciência, a importância da ciência nesse momento para entender, para ajudar, é só a partir dela que a gente vai ter informações para sair desse momento tão difícil. Tá? Fica meu agradecimento, agradeço de novo a comissão, a oportunidade por falar um pouco aqui sobre essa ação que a gente está fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Marcos, pela sua fala. Fica aí um pouquinho que daqui a pouco a gente volta para conversar, os 4 professores.